A preocupação com o meio ambiente, o ambientalismo, já não seria, por exemplo, uma retirada do homem como centro das coisas e a colocação do meio ambiente, pensar, por exemplo, no futuro, nessa outra pessoa, no outro ser? Certamente. De fato, houve uma série de ismos, o ecologismo, o antitabagismo, a gente poderia fazer aqui uma lista de ismos que surgiram nas últimas décadas, que foram tentativas de resgatar alguns valores. Então, os valores da natureza, os valores da ecologia, eles caem muito bem para o homem atual. Há uma redescoberta da natureza. Muito bem, ao redescobrir a natureza, os ecologistas eles se perguntam como fazer então para preservar. Então, por exemplo, se falam dos 3 R's da ecologia: a reciclagem, o reaproveitamento e a redução do consumo. Eu acho que nesse terceiro tópico da redução do consumo, a gente deveria carregar um pouco mais nas tintas, porque isso afeta mais o dia a dia de cada um de nós. Falar de reciclagem é muito bonito, muito interessante, mas é algo mais para as políticas públicas. Falar de reaproveitamento também muito interessante, nós podemos fazer isso em casa, mas é algo assim mais da utilidade doméstica, ou mesmo numa empresa, num escritório, sei lá, no reaproveitamento dos materiais. Mas reduzir o consumo, isso daí nos afeta cada um de nós pessoalmente, porque exige um querer não consumir. Isso exige virtude. Existe uma força interior que nos leva a fazer algumas renúncias, porque a gente vê que há um bem maior em estar desprendido de tantas coisas das quais a gente se cerca, talvez desnecessariamente. E se eu ver a curto prazo uma forma, por exemplo, de nós mudarmos esse pensamento, tendo em vista que todas as nações hoje em dia pensam em crescimento, e crescimento, junto com o desenvolvimento, leva ao consumismo, né? E nós estamos pensando, por exemplo, em economizar, em não consumir. Não fica um paradoxo? Como fazer essas duas coisas andarem juntas e de uma forma sustentável? Bem, esse é a grande tensão ética de toda a história da humanidade. O homem sempre tem que andar, de certo modo, no fio da navalha. A virtude é um cume que está entre 2 vales. A gente pode gastar muito e ser mesquinho, mas o gastar o necessário, o suficiente, está no meio. Encontrar o ponto médio é uma arte. É uma arte, justamente a ética é essa arte, que nos ensina a sermos felizes, a equilibrar as forças que, de fato, nos espartilham. No Rio de Janeiro vai haver o Rio Mais 20, que vai versar sobre esses temas ecológicos. Muito bem, é uma tentativa, e é válida, e não é a primeira, e sempre vai haver outras, e isso é muito bom. Mas eu não conseguiria profetizar se isso vai dar certo, se não vai dar certo. Eu acho que é o velho dilema humano de alcançar o ponto médio. Isso me traz a lembrança, aquilo que eu comentava antes, do Donald Kagan, esse professor de Yale, que falava que era necessário retornar aos clássicos, porque justamente o que ele dizia é que a modernidade, ela pegou o vício grego e colocou como seu paradigma. Na Grécia Antiga se falava da hybris, que era a insolência. É uma palavra grega difícil de traduzir. Muitas vezes se traduz por insolência. A hybris é essa insolência do homem que, por causa da sua liberdade, ele acha que ele pode tudo. Tanto que Protágoras vai dizer que o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, ele se coloca como medida, ele não pode ser medido. E o Donald Kagan, esse professor, ele vai dizer que justamente no resgate dos valores gregos, a gente vai vencer a hybris. A hybris é que está por detrás desses gastos, desse consumo, porque de fato eu posso consumir o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser. Então, justamente quando o homem ele vê, poxa, a hybris é algo mau, né, é algo que eu devo evitar na minha vida. Então, é uma aquisição ética interessante para as pessoas. Então, talvez, de fato, a leitura dos clássicos possa ajudar o homem de hoje a ser um pouco mais moderado. A moderação, que é o contrário da hybris, era uma grande virtude grega que os gregos propugnavam e que talvez valha a pena nos dias atuais a gente resgatar. E será que também que o resgate do ensino, como era há pouco tempo, há décadas atrás feito, onde o aluno, né, ele tinha uma visão mais geral sobre todas as ciências e não só focado no que ele fosse utilizar, o que fosse importante para ele, também seria uma solução para que ele pudesse ter uma noção melhor do que está ao seu redor? Eu acho que sim, eu acho até, inclusive, que seria muito desejável. E, inclusive, talvez seja esse momento oportuno, porque eu já noto, conversando com alguns amigos, contato com algumas pessoas, alguns professores,
que há uma certa inquietação. Eu mesmo tive a experiência de ser autodidata em letras clássicas, em estudar grego, latim por conta própria e ler. E para mim foi uma grande descoberta, muito gratificante e ao mesmo tempo um pouco frustrante, porque não só havia dificuldade em conseguir pessoas que me ajudassem nisso, como sempre se falava, no Brasil antigamente se estudava latim, antigamente, mas por que antigamente? E encontrei muitas pessoas que também têm esse mesmo desejo. Então, há um desejo latente. As pessoas precisam conhecer a cultura na qual elas nasceram. Nós nascemos numa cultura ocidental, europeia, cristã. É preciso revalorizar esse patrimônio cultural que nós temos e não jogá-lo fora. Até porque não se repitam os erros que incorreram no passado, né? Exatamente. Sempre se diz, né, que a história nos ensina a não cometer novamente os mesmos erros. Então, eu preciso, de fato, olhar para o passado, valorizar esse passado. Eu acho que seria muito útil. Obviamente, não é um remédio imediato. Isso daí, do ponto de vista intelectual, talvez saneasse uma série de problemas intelectuais, ou a recuperação dos valores clássicos. Mas, do ponto de vista assim, de curto prazo, imediato, seria muito importante que cada um, pessoalmente, mudasse a própria conduta, né, essas atitudes de, poxa, eu não vou consumir menos, eu vou ser mais participativo, não vou ficar na minha bolha, não vou ficar preso nas minhas coisas, vou ficar só cuidando do que é meu, eu vou me abrir para os outros. A pós-modernidade, ela, enquanto nos faz perceber que há uma decadência na sociedade, que nós estamos passando por uma crise, por outro lado, ela também nos desperta alguns sentimentos interessantes. A gente percebe a necessidade de lei, a gente percebe essa crise, essa percepção da crise, a percepção da dor pode ser algo que nos mova a sermos mais ativos, a nos darmos mais aos outros. Essa solução de fechar-se, eu acho que é a solução covarde. A solução correta diante de uma crise é trabalhar e ir atrás das soluções.